Começou, né, a gravação? Começou. Então, gente, né, boa noite a todos. Meu nome é Cecília, eu sou atual diretora de eventos da LAFT, a Liga Acadêmica de Direito Financeiro e Tributário do FMG, que é coordenada, né, pelos professores Walter Lobato e Flávio Bernardes. Bom, nós, enquanto Liga, estava conversando com a Clara agora, e a gente tem a missão justamente de promover eventos que sejam acessíveis a toda a comunidade acadêmica, e é com muita alegria que a gente vai dar início a mais um do nosso ciclo de carreiras, que é um dos nossos projetos que a gente tem como objetivo justamente trazer convidados cuja experiência, tanto profissional quanto acadêmica, possam ampliar os horizontes dos participantes e inspirá-los ainda mais. Então, eu agradeço muito a presença de todos e, claro, né, de uma forma muito especial, a presença da Clara, que muito gentilmente aceitou o nosso convite para contar um pouco, né, da sua trajetória tanto acadêmica quanto profissional entre o Brasil e os Estados Unidos. Atualmente a Clara ela é associada no White Case LLP e Juris Doctor, né, pela Universidade de Harvard e bacharel em Direito pela FMG. Eu passo a palavra então à Clara, peço que fique à vontade para iniciar essa exposição. Obrigada. Bom, acho que primeiro de tudo também queria fazer um agradecimento, né? Obrigada a Laft pelo convite, por ter lembrado de mim aí. Obrigada a Cissa por ter coordenado, enfim, a todos vocês aí pela organização. Acho que eu vou começar me apresentando e falando um pouquinho da minha história, enfim. E acho que como que as coisas chegaram até aqui, assim. Então, para me apresentar, o meu nome é Clara Carvalho. Eu me graduei em Direito pela UFMG em 2019. E como que começou essa minha internacionalização de currículo, assim? Quando eu estava por volta aí, talvez do meu sétimo para oitavo período do direito, eu descobri que existia um programa lá em Harvard, no college de Harvard, chamado Visiting Undergraduate Student, que era uma iniciativa que te permitia passar 1 semestre a 2 semestres estudando lá no college, tendo contato com uma coisa que eu achava muito legal, que é meio que a interdisciplinariedade das matérias lá do college. Então, eu apliquei para esse programa, acabei ganhando uma bolsa de estudos, enfim, fiz vários jeitos aí para conseguir o funding para esse programa, até um crowdfunding eu fiz, alguns professores da Federal doaram para o meu crowdfunding, foi super legal, assim. E aí eu acabei indo para esse programa para o BUS, e aí eu fiquei lá inicialmente 1 semestre, depois acabei estendendo para ficar 2. E nisso, só faltava as matérias do 9º período, né, e entregar a monografia, que era ali o períodozinho para poder terminar o curso. Eu voltei, então, para a Federal em 2019 para poder concluir, mas quando eu estava nos Estados Unidos, eu acabei descobrindo um pouco mais sobre o JD, etc. Porque eu acho que, assim, de maneira geral, acho que na UFMG, nas universidades brasileiras, a gente tem muita exposição ao que é o LLM, né? Assim, a gente ouve falar de LLM, a gente ouve falar de pessoas que se formam e vão fazer o LLM fora, ficam 1 ano lá e depois voltam para o Brasil, ou algumas até ficam por lá, né? Quando eu estava fazendo esse intercâmbio, eu lembro de sentar com um cara que era o diretor de carreiras de AGLS, da Law School, e ele falou, olha, se a sua intenção, se você gosta, se você está gostando da exposição que você está tendo no direito americano, e você tem a ideia de talvez ficar num escritório americano e fazer carreira num escritório americano e ter ter uma exposição aí a uma questão mais internacionalizada, faça o JD, que é o Law School completo. Então, basicamente, só para explicar, assim, de maneira muito básica, o direito aqui no Brasil, ele é uma graduação, né? Você entra no curso de direito quando você passa no vestibular com 18 anos. Nos Estados Unidos, ele é considerado uma pós. Então, você faz uma graduação em outra coisa, então você se gradua, sei lá, em história, ciência política, economia, alguma coisa nesse sentido, e aí depois as pessoas, depois que elas se formam na faculdade, é que elas vão fazer o Law School. Direito e medicina, os dois são pós-graduações nos Estados Unidos. Então, o direito lá ele é chamado de Juris Doctor, então ele é um período de 3 anos depois que você se forma na faculdade. E aí existe isso, que é o que os americanos fazem, e existe o LLM, que é uma exposição que os estudantes internacionais de vários países têm ao direito americano durante 1 ano. Então, assim, eu optei entre esses 2 programas pelo JD, acabei ficando lá em Harvard mais 3 anos, fazendo
fazendo law school, e aí, enfim, todo mundo brinca comigo que eu fiz direito 2 vezes, porque foi mesmo, assim, eu fiz o direito no Brasil, usei ele como a minha graduação, e aí fui lá e fiz o direito americano de novo, né? E aí eu me formei em 2022, lá em AGLS, e hoje eu trabalho aqui em São Paulo, no Whiting Case, que é um escritório americano, então, assim, eu não faço, eu até, assim, eu tirei o OAB, etc., mas a OAB, inclusive, tem uma regra de que você meio que tem que escolher a jurisdição que você quer representar. Então, assim, hoje eu sou consultora em direito estrangeiro no Brasil, você se qualifica de maneira diferente na OAB, e eu exerço lei de Nova York hoje, de um escritório de Nova York, mas que tem uma sede aqui no Brasil. Então, assim, é bem internacionalizado mesmo. Assim, a sede fica lá. Aqui no Brasil, a gente trata, né, dos clientes brasileiros, de América Latina, das operações cross-border que a gente faz aqui de São Paulo, mas eu não mexo mais, por exemplo, com o direito Brasil, entendeu? É só mais a parte americana. Então, assim, tudo isso para dizer que assim, acho que quando eu comecei a faculdade, quando eu estava no direito na UFMG, eu não tinha necessariamente noção de nada disso, assim, sabe? Então eu acho que a ideia do que eu queria trazer para vocês hoje, queria começar falando um pouco, e eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava no começo da faculdade, é que a carreira jurídica, ela pode ser muito mais internacionalizável do que ela parece, assim. Eu até coloquei uma frasezinha aqui, a falácia da limitação ao ordenamento jurídico, porque o que acontece? Eu sempre tinha tido vontade de estudar fora, assim. Quando eu tinha meus, sei lá, 15, 16 anos, eu sempre pensava, eu quero fazer faculdade fora, eu quero ir para fora. Só que eu pensava, putz, mas direito é um negócio tão específico de um país, né? Então eu pensava, mas se eu quiser fazer direito, eu quero ser advogada, eu quero fazer direito. Como que se eu for estudar nos Estados Unidos, eu vou ficar presa nos Estados Unidos para sempre, porque eu vou ter que exercer direito americano. Ou se eu quiser estudar direito brasileiro, eu vou ter que ficar presa no Brasil, porque eu vou ter que fazer direito brasileiro. Então, assim, eu acho que às vezes a gente entra no começo da faculdade, às vezes até assim, para o meio da faculdade, a gente não necessariamente tem exposição ao fato de que existe uma possibilidade muito legal e existem comunicações muito legais que você pode que você pode ter com outros países, com outras jurisdições, com maneiras de exercer o direito, que aqui a gente não necessariamente tem exposição, assim, sabe? E assim, cara, quando eu entrei na UFMG, eu jamais ia imaginar que eu ia acabar fazendo capital markets de lei de Nova York no escritório americano, em São Paulo, que eu converso com o escritório brasileiro todo dia. Então, assim, eu acho que existe não é necessariamente uma falha no ensino jurídico, né? Mas eu acho que existe uma limitação que às vezes até a gente mesmo se coloca quando a gente começa a faculdade, de que as minhas opções de carreira jurídica são aqui. Eu vou fazer um concurso público, porque eu quero trabalhar, enfim, com direito público, etc. Ou eu vou ser advogado. Então, assim, ou eu vou fazer, sabe? E aí a gente vive meio nessa dualidade que não é real, assim, sabe? Então, eu acho que a ideia aqui hoje, pelo menos assim, se eu conseguir ajudar em alguma coisa, é mostrar que existem muitos caminhos e muitas possibilidades fora, sabe, desses dois caminhos aí, a que a gente acaba sendo meio jogado quando a gente entra na faculdade, né? Ai, meu Deus, você quer fazer concurso? Você quer estudar 5 anos para concurso? Ou você quer virar advogada de escritório? E aí, assim, não é bem a realidade, sabe? Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu gostaria que tivessem dito para mim ali no começo da UFMG. Então, eu acho que, assim, algumas vantagens, né? E algumas muito óbvias, outras menos óbvias, assim. Acho que quando a carreira ela se expande muito, e eu acho que em vários sentidos, né? Quando você internacionaliza a sua carreira, você aprofunda tecnicamente, aprofunda língua estrangeira, aprofunda a sua curiosidade intelectual. Eu acho que tudo isso faz com que a sua carreira você abra mais portas ainda para sua carreira. Seja, por exemplo, se você quer continuar no direito, ou até mesmo saindo do direito, se você quiser expandir para um outro lado, a internacionalização de carreira, ela te permite isso. E ela te permite escolher áreas do direito que não são óbvias, né? Assim, existem N opções de coisas que você pode fazer quando você vai se expondo a questões internacionais que realmente te abrem portas para uma coisa que você pode gostar e não necessariamente você sabe que existe, assim. Por exemplo, eu não sabia que existem, uma coisa que eu faço muito hoje, que eu acho super interessante, que existem emissões de bonds
para investidores estrangeiros por uma exceção de uma regra americana chamada Rule 144A, que hoje é o que eu faço todos os dias. Quer dizer, se eu não tivesse ido ramificando a minha carreira em vários sentidos, e aí o estudar fora é o primeiro passo, fazer estágio fora é o segundo passo, o se expor a tudo isso é o terceiro, a partir dessas ramificaçõezinhas que a gente vai descobrindo do que a gente gosta e descobrindo áreas que às vezes putz, tem uma área super legal que você vai adorar, que é uma área que você vai amar mais no futuro e que não necessariamente você teve contato qualquer hoje, assim, sabe? E assim, realmente às vezes nem tem como ter contato com essas áreas, porque a gente, é isso, né? A gente vai fazendo, acho que um passo de cada vez. Eu acho que uma outra vantagem que a gente tem de ir para fora e de se internacionalizar e de pensar na nossa carreira num nível mais global, é que você consegue entender a complexidade de vários problemas jurídicos, né? Então, por exemplo, vocês são da Liga de Direito Tributário, vocês sabem que o sistema jurídico brasileiro é complexo por si só. E aí, quando você entra numa ideia de uma operação cross-border, por exemplo, você vai perceber que existem N outras complicações tributárias, de tipo assim, peraí, deixa eu pensar em como que eu vou estruturar essa operação aqui, para a maneira como que a tributação aqui no Brasil vai afetar a minha tributação lá fora, e vai afetar a minha tributação em outro país, em outro estado, enfim. E como que eu concilio dois sistemas jurídicos que não necessariamente têm isenção entre si, e aí como que eu estruturo isso de uma maneira que o meu disclosure vai estar correto para o regulador. Então, assim, as complexidades, elas vão se ampliando tanto em profundidade quanto em quantidade, e você vai enxergando de uma maneira muito interessante, especialmente quando você trabalha em operações internacionais, como que os vários players, eles atuam dentro de uma operação, dentro de uma estrutura tributária, dentro de uma estrutura de mercado de capitais. Hoje eu faço, por exemplo, mercado de capitais. Então, assim, quanto mais você abre a sua mente, e aí em vários níveis, né? Quando você está estudando fora, você abre a sua mente para entender as pessoas que estão estudando fora com você. Quando você começa a trabalhar fora, você abre a sua mente para entender o ordenamento jurídico desse lugar que você está trabalhando. E aí, quando você trabalha fora, você ganhou todos esses pressupostos para entender as várias complexidades de uma operação, enfim, seja de mercado, seja de qualquer área de trabalho, em vários níveis, assim. Então, eu acho que, assim, tem N razões para a gente internacionalizar a nossa carreira, né? Então, eu acho que só um panorama aí de por que eu acho e dos benefícios disso tudo, né? Aqui eu coloquei um pouquinho sobre, eu acho que, assim, cada uma dessas instituições e a maneira como elas me ajudaram, assim, eu acho que a UFMG foi um excelente ponto de partida, porque a gente tem uma vantagem até que a gente tem sobre outros sistemas de ensino, especialmente o sistema de ensino americano, é que a gente tem uma base dogmática muito forte, assim. A gente realmente, na federal, a gente aprende código, a gente aprende lei, a gente aprende doutrina, e isso assim, é muito fundamental para análises rigorosas, e assim, a UFMG, ela dá isso, né? Ela é uma das melhores instituições de ensino do país, e você vai com uma cabeça que é até às vezes uma vantagem, porque assim, foi muito engraçado quando eu comecei o Law School lá nos Estados Unidos, porque eu já tinha uma noção muito grande do que é o ordenamento jurídico, do que, né, tipo assim, de como que uma lei funciona, da subordinação de uma lei da outra, do Hans Kelsen, não sei o quê. Tudo isso a gente ganha muito forte na federal, e isso é uma vantagem, né? Então, assim, por exemplo, a federal é muito forte em filosofia do direito, é muito forte em entender o direito como sistema, sabe? Então, tudo isso foram bases que eu ganhei que me deram uma vantagem muito legal quando eu cheguei lá. E eu acho que, assim, a nossa faculdade, a Vetusta é um lugar que tem muita gente que pensa de maneiras muito diferentes, e tem muita discussão política, e tem muita discussão jurídica, e você vai ter o seu colega que pensa completamente diferente de você. Assim, a minha turma, inclusive, a turma que eu me formei na Vetusta, era uma turma que, assim, a turma A pensava de um jeito politicamente, a turma B pensava de outro jeito, e aí todo mundo discutia lá no grupo. E, assim, eu acho que isso dá pra gente um olhar crítico muito grande, né? Assim, a gente não é alienado, assim. Então, eu acho que isso já é uma grande vantagem, no sentido de, assim, você é uma pessoa que está olhando para o mundo de uma maneira diferenciada já, né? Então, assim, eu acho que isso foi realmente uma base muito forte.
E, obviamente, a UFMG dá muitas oportunidades, né? Assim, eu acho que a Federal é um lugar... A Vetusta sempre foi um lugar em que, assim, se você quer correr atrás de alguma coisa, você vai achar seu grupo, assim, sabe? Ninguém vai necessariamente colocar ali na sua mão, tipo, olha, participa disso aqui e tal. Mas, assim, o fato de vocês estarem aqui hoje, por exemplo, já é um grande indício de que vocês correram atrás de alguma coisa, que vocês estão interessados em alguma coisa e que vocês estão fazendo acontecer por vocês mesmos. Então, assim, a Vetusta ensina isso de um jeito muito legal. E essa é uma habilidade que é o que vai te fazer, que é o que vai te fazer ter sucesso em várias outras áreas da vida, né? Se vocês estão na UFMG, se vocês estão tendo sucesso na UFMG, isso mostra que vocês são pessoas proativas, que vocês estão, né, que você tem uma capacidade, não só intelectual, mas eu acho que, assim, uma capacidade de garra mesmo, de correr atrás das coisas, que faz muito mais diferença, às vezes, até do que uma especificidade técnica X que você não necessariamente sabe, assim. Então, eu acho que foi isso que a UFMG me deu, assim. O período que eu passei em Harvard College foi muito interessante, porque eu fiz matérias completamente nada a ver com o direito, e isso, assim, e matérias que me deram bases muito interessantes e maneiras de pensar muito interessantes. Então, eu fiz matérias de psicologia, fiz matérias de economia, fiz matérias de filosofia. Eu lembro que fiz uma matéria sobre, era a história do cinema, existencialismo no cinema, assim. Era uma matéria completamente nada a ver com o currículo do direito, mas que me expôs a formas muito diferentes de pensar. E há uma coisa muito legal do sistema de ensino americano, que é a maneira como essa multidisciplinariedade é a formação, sabe? E isso é uma coisa que eu percebi que é super legal e que falta, às vezes, no nosso ensino, né? Porque aí, por exemplo, eu contrastei os dois currículos, né? O currículo do direito brasileiro, que é um currículo de, assim, a gente tem matérias pré-determinadas todos os semestres, então, primeiro semestre tem que estudar tal coisa, segundo semestre tem que estudar, e assim vai, versus o sistema de college americano, em que todo semestre era o seguinte, tinha um dia que chamava Shopping Day, que você escolhia as matérias que você ia fazer, era uma semana, aliás, era Shopping Week. E aí, nessa semana, você podia frequentar qualquer aula, sem estar matriculado naquela aula, para decidir quais aulas você ia fazer. E as pessoas iam frequentar umas aulas nada a ver, assim, tinha aula de tudo que vocês imaginavam, e era assim que você escolhia suas matérias, sabe? Então, assim, se eu quiser um semestre que eu vou fazer religiões orientais, espanhol, matemática avançada e física quântica, beleza, esse é meu semestre, assim, sabe? Assim, até, assim, existiam matérias específicas do requerimento, né, tipo, do seu curso, mas, assim, a grande maioria era livre. E, assim, essa possibilidade de estudar coisas muito diferentes e muito nada a ver com o que é com a sua área principal de estudo, é muito interessante, porque você consegue suprir várias áreas da sua curiosidade intelectual que não necessariamente são relacionadas ao direito. Ninguém, né, assim, acho que ninguém aqui é só advogado. Todo mundo é advogado, todo mundo quer ser advogado, é estudante de direito, mas tem interesse em outras coisas, né? Tem alguns de vocês que gostam de futebol, outros que gostam de filme, outros que gostam de livro, e por aí vai. Então, assim, é uma coisa muito interessante do sistema americano, e eu acho que é uma coisa que realmente vale a experiência, se vocês tiverem a oportunidade, quiserem, é realmente poder fazer isso, sabe? Poder explorar áreas do seu cérebro que não necessariamente você explora nas condições normais de temperatura e pressão ali. E eu acho que aí essa terceira etapa, que foi a Law School lá em Harvard, foi o que consolidou a minha prática internacional e me deu, né, acho que não só as bases jurídicas para entender como funciona o sistema americano, como também para me consolidar e, enfim, permitir que eu trabalhasse sempre aqui, em São Paulo e Nova York. Então, assim, foram 3 momentos de carreira aí que eu acho que fizeram muita diferença para mim. Aqui eu trouxe só uma breve diferença. Eu acho que, assim, obviamente, vocês já devem ter tido exposição a isso, né, nas matérias iniciais do curso, mas, assim, eu acho que a gente estuda, né, sistemas de civil law, de common law, de uma maneira mais teórica, né? Eu acho que, assim, de uma maneira mais prática, por exemplo, como que faz diferença, tipo assim, na prática aqui, no meu dia a dia, eu estudei primeiro civil law e depois eu estudei common law. Como que eu penso em um e em outro, assim? Eu acho que no caso do common law, o precedente ele vai ter muito mais peso em tudo que você está fazendo. Então, assim, aqui a maneira como a gente estrutura
petições do Brasil, por exemplo, a gente puxa precedentes, né? Se você é um advogado ali, você vai puxar precedentes que estão ao seu favor, mas não necessariamente esse precedente vai definir nada, né? Você vai colocar aí na sua petição e o juiz vai analisar e o juiz vai falar, beleza, essa parte aqui colocou esse precedente, a outra parte colocou um outro precedente, eu vou analisar aqui e eu vou definir. Nos Estados Unidos, existe um peso muito maior da decisão jurisprudencial, né? Então, assim, se a Suprema Corte entendeu alguma coisa, por exemplo, tinha uma aula que eu fazia que chamava First Amendment. A primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, ela é uma emenda sobre liberdade de expressão. E aí a aula era literalmente a gente ia analisando as decisões da Suprema Corte ao longo de 300 anos sobre o tema da liberdade de expressão. E aí, o que a Suprema Corte entendeu sobre liberdade de expressão na época da Ku Klux Klan? E aí, na época da Ku Klux Klan, entendeu essa coisa. Depois, na época do Civil Rights Movement, a Suprema Corte entendeu tal coisa. Na época da segregação, entendeu tal coisa. E aí, por quê? Porque eram essas decisões que iam travando o que era o entendimento da corte e o que deveria ser interpretado pelos juízes, né? Então, assim, o precedente ele tem um peso muito maior e era muito interessante porque, por exemplo, quando eu estagiava em escritórios brasileiros e puxava precedentes, eu li o caso ali, eu entendia que o caso estava mais ou menos similar com o que a gente estava fazendo e eu colocava a emenda, eu colocava aquele precedente ali na minha petição. O que a gente fazia nas aulas na Law School era muito mais a fundo. Era tipo assim, eu tinha o nosso livro didático, não era um livro de doutrina, ele era um livro, assim, ele obviamente tinha um pouco de doutrina, mas era basicamente um livro de casos. E aí você tinha que entender a fundo o que estava acontecendo naquele caso. E aí, assim, os professores iam lá e te perguntavam quem que era a parte desse caso, qual que era a discussão, o que uma parte falou, o que a outra parte falou, por que a Suprema Corte chegou a essa decisão, ou qualquer que seja a corte que esteja sendo analisada aqui. Por quê? Porque existe um exercício muito forte de comparar a similaridade entre o caso que você está usando como precedente e o caso que você está colocando ali no seu pedido, na sua petição, enfim, em qualquer que seja a situação. Não adiantava, por exemplo, eu pegar um caso mais ou menos parecido com o que eu estou fazendo, sabe? Você precisava falar, olha, esse caso aqui que eu estou citando, ele é similar à nossa situação por causa disso, entendeu? Então, assim, esse exercício que a gente faz no Brasil de pegar precedentes favoráveis, ele é feito muito mais a fundo. E eu ficava muito impressionada com isso, porque assim, eu nunca tinha lido casos a fundo, assim, e era esse meu exercício diário, assim, sabe? Então eu acho que realmente o precedente ele pesa de maneiras muito diferentes, mas aqui no Brasil a gente tem uma questão, por exemplo, que é o seguinte: a gente tem códigos muito extensos, a gente tem uma hierarquia legislativa muito clara, e isso direciona a interpretação de uma maneira muito evidente. Então, assim, existe uma lei para tudo, existe uma lei para dizer pode isso, você não pode fazer aquilo. E esse não necessariamente é o caso nos Estados Unidos. Então, realmente, a Constituição, as leis, as interpretações da Corte são muito mais mutáveis, né? Inclusive, é uma coisa que a gente tem visto acontecer muito agora nesse mandato do Trump, que está revertendo vários entendimentos da Corte sobre várias coisas, porque existe essa abertura, porque não existe necessariamente uma lei que foi passada pelo Congresso dizendo A ou B, como a gente tem aqui no Brasil. Então, eu acho esquisitíssimo, por exemplo, como que a gente estuda contratos no Brasil? A gente tem primeiro a aula de obrigações, lá em Direito Civil, né? Primeiro a gente tem pessoas, coisas, etc. Aí depois a gente tem obrigações e depois a gente entra em contratos. E aí quando a gente entra em contratos, como é que a gente vai fazer? A gente vai lendo o Código Civil, né? O Código Civil fala que tal coisa é tal coisa. E assim a gente vai, Quando eu fui estudar contratos nos Estados Unidos, era uma aula quase de filosofia, assim. O professor sentava e ele falava: qual que é o elemento de um contrato? Tipo assim, o que define um contrato? Isso é talvez a nossa primeira aula de direito civil, né? Que a gente fala, tem que ter duas partes, tem que ter uma contraprestação. Isso foi quase no semestre inteiro de direito civil, de contracts nos Estados Unidos, assim. E tipo assim, não tinha um artigo de lei dizendo o contrato tem que ser tal, tal e tal e tal. Tinha, tipo, casos. E aí, num caso específico, a Suprema Corte falou: eu entendi que não tem contrato porque não teve contraprestação. Beleza. Então, quer dizer, contraprestação talvez seja o elemento de um contrato. E é assim que a gente ia entendendo aquela estrutura jurídica específica, sabe? Então, assim, realmente são maneiras muito diferentes de aprender e eu ficava meio aflita com isso também.
Tipo assim, cadê o código? Cadê a lei que eu vou grifar aqui para dizer o que tem que ter, o que não tem que ter? E eu acho que um outro ponto interessante aqui é que, como as leis são menos exaustivas, né? Então, assim, eu tenho menos definição via código, via lei, via codificação do que pode e o que deixa de poder, existe muito mais espaço para contratação entre as partes, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente já ouve do direito americano via de regra, né? No sentido de, assim, por exemplo, contratos de direito do consumidor. Aqui no Brasil a gente tem uma baita regulação do CDC, não é o caso lá. Então, o contrato de direito do consumidor lá é muito mais amplo, eu posso assinar o que eu quiser, enfim, tem menos proteção ao consumidor, por exemplo. Mesma coisa a lei trabalhista. E assim, se você joga isso para o direito comercial clássico, né? Para contratações entre empresas, para operações, transações grandes mesmo entre companhias, existe muito espaço para negociação em tudo. E como não existe tanta determinação jurídica do que pode e do que não pode, as partes definem entre elas via de regra. Então, quando vocês pegam um contrato americano, vocês vão ver que eles são contratos grandes, são contratos complexos. O que acontece, por exemplo, no começo como que é a estrutura de um contrato comercial grande aí nos Estados Unidos? Ele vai começar com um dicionário de termos. E aí ele vai colocar lá no começo todos os termos definidos que vão ser utilizados naquele contrato. Por exemplo, o que eu estou chamando de taxa base? Taxa base é o cálculo feito com base em pá, essa conta aqui. O que eu estou chamando de leis aplicáveis? As leis aplicáveis a esse contrato são tal, tal, tal e tal. E aí, depois desse dicionáriozinho, você vai vir com as cláusulas. E aí sempre tem cláusula de, por exemplo, as representações e garantias de um contrato americano são muito mais extensas. Por quê? Porque eu quero que aquela parte ali declare a veracidade de tudo que ela está dizendo, sabe? Então, assim, o contrato fala de taxes, ele fala de imposto, tudo isso está embutido no contrato principal, de maneira muito bem detalhada, para evitar duplicidades interpretativas, porque se isso for para uma corte, realmente existe uma discussão ali que não está necessariamente pré-determinada juridicamente. Então, as discussões contratuais nos Estados Unidos, elas acabam sendo bem complexas. Seguindo aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a maneira como o ensino acontece lá nos Estados Unidos, e uma coisa muito interessante que é o modelo socrático. Eu não sei se tem algum professor na UFMG hoje que faz isso, assim. Eu lembro que na minha época tinha uns poucos ali, acho que o Haddad fazia isso às vezes, com direito penal, que era de, tipo, perguntar para as pessoas o que elas achavam de alguma coisa, o que elas achavam do caso e tal. Mas isso era uma coisa que é muito tradicional nos Estados Unidos e que depois eu vim a perceber, me ensinou muita coisa, inclusive sobre fluência de inglês. Porque o que acontece? A grande ideia do modelo socrático, que vem lá atrás, da Grécia Antiga mesmo, é que o Sócrates ficava enchendo o saco de todo mundo e perguntando: mas você acha isso? Você acha aquilo? Mas por quê? Mas por quê? E assim vai. Então, assim, as salas, elas são estruturadas naquela maneira de anfiteatro, né? Anfiteatro romano, enfim, as cadeiras vão ali de cima para baixo em semicírculo. Por quê? Porque isso aqui é uma discussão, isso não é uma aula dogmática que eu tenho uma pessoa lá em cima ensinando tudo para as outras e as outras estão só absorvendo. Todo mundo participa dessa discussão. E aí, o que acontecia? A gente tinha, antes de cada aula, um número pré-determinado de páginas do livro, dos casos, daquela matéria que a gente tinha que ler. Então, sei lá, o assignment para amanhã é da página 100 à página 300 do livro tal. E aí todo mundo ia lá com a matéria lida, e aí o professor começava a falar sobre aquele tema ali, que é o tema das páginas que a gente leu, e ele levantava e falava: Cecília, o que você acha do caso tal? Me conta um pouco mais sobre esse caso. Aí você vai lá e conta. E por que a decisão, me conta qual foi a decisão da corte, por que você acha que a decisão foi essa, você está de acordo, etc. E aí as pessoas iam discutindo entre si. Eu acho que assim, de primeira, eu morria de medo, assim, porque, aí, nossa, eu não era americana, aí eu falava: meu Deus, eu falo com esse meu inglês de brasileiro e tal, tipo assim, com sotaque, vai ser feio. Mas, assim, é muito interessante como você ganha vários skills com isso, assim. E eu acho que, assim, se tiver algum professor que está oferecendo algo nesse sentido na faculdade hoje, eu acho que é, inclusive, uma ótima maneira de
uma ótima maneira de testar, assim. Eu sei que existem os grupos de estudo, né, que já é mais ou menos assim, mas, assim, quem tiver a oportunidade de fazer algo nesse sentido, eu realmente acho que foi um aprendizado muito legal para mim. Número um, te força a estudar material, porque era uma coisa meio cultural mesmo, sabe? Era muito feio não saber a resposta para as coisas, assim, era muito feio você chegar lá sem ler e o professor, tipo, as pessoas realmente olhavam feio para você, assim, tipo, cara, você tá atrapalhando a aula, porque o professor te perguntava uma coisa, ficava meio, não sei, não sei, ficava óbvio que você não leu o material, que você não interpretou, não entendeu aquele material, então todo mundo tinha um incentivo muito grande de falar, não, beleza, deixa eu pegar isso aqui e deixa eu ler o que está sendo escrito e saber discutir, porque vão me perguntar. Então, você é forçado a tentar realmente entender o que está escrito ali. Porque, às vezes, eu sentia que, quando eu estava estudando alguma coisa na faculdade, eu não necessariamente prestava muita atenção. Eu ia lendo meio tipo, tá, deixa eu grifar aqui. Mas, assim, eu não ia saber falar sobre aquilo. Você lê uma coisa para saber falar sobre aquilo, você realmente tem que ler mais a fundo, sabe? Então, eu senti que eu aprendi muito mais com isso. E outra coisa, quando alguém te pergunta uma coisa meio assim na lata, e aí, responde aí. Você precisa meio que se virar também, sabe? Não necessariamente você sabe o que o professor vai perguntar, nem que horas ele vai perguntar, nem sobre qual parte da leitura ele vai te perguntar. Então, às vezes eu preparava, tipo assim, se me perguntarem sobre isso, eu vou responder tal coisa. Aí o professor ia perguntar uma coisa totalmente diferente, que não era o que eu tinha preparado. E aí você tem que pensar sobre aquilo, porque a discussão foi para um lado que você não imaginou que ela ia, sabe? Então, assim, é uma habilidade que a gente, como advogado, inclusive, precisa ter, né? Porque, assim, se você é um advogado, por exemplo, de consultivo, você não é de contencioso, você precisa negociar. E quando você está negociando, vira e mexe, alguém vai levantar um ponto que, putz, você não te ocorreu pensar sobre esse ponto. E assim, por mais que a gente se prepare, sempre vão ter pontos que as outras pessoas estão pensando e você não está pensando. Às vezes até uma coisa que você não sabia. By the way, deixa eu te falar, tem esse fator aqui. E aí você precisa reajustar o seu raciocínio de uma maneira relativamente rápida, você precisa responder ele na hora. Às vezes você está numa reunião com um cliente, por exemplo, você precisa ter a habilidade de levantar isso, de ser meio jogo rápido. Então, assim, isso é uma coisa importante. Se você é uma pessoa que vai fazer sustentação oral, por exemplo, de um lado mais contencioso, mais importante ainda, né? Você está ali falando, o juiz vai te perguntar alguma coisa, alguém vai te perguntar alguma coisa, você precisa saber responder. Então, é uma coisa que... São coisas que a gente não necessariamente é treinado no nosso curso de Direito, no nosso currículo tradicional de Direito, né? E são habilidades que às vezes acabam sendo mais importantes do que muitas das coisas que a gente fica estudando muito tempo, né? Então, assim, eu acho que o grande aprendizado que eu tive, eu acho que a grande coisa, né, de estudar fora para mim foi perceber o que realmente é importante, tipo assim, aonde que eu aloco meu tempo de uma maneira eficiente para aprender os skills que eu realmente preciso ter. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que ter estudado fora, etc., me ensinou. Outro ponto que eu acho que eu já mencionei, mas assim, eu mencionaria mais várias vezes, assim, é muito importante a gente ter interdisciplinariedade, assim. Especialmente para vocês do direito tributário, é muito importante saber contabilidade, é muito importante saber demonstração financeira, é muito importante entender de onde a companhia está vindo, né? Seja a companhia seu cliente, seja dependendo de onde você estiver trabalhando aí. É muito importante você saber entender a situação financeira, porque tributo é dinheiro e assim, o businessman, ele não está pensando como o advogado tributário. Vocês sabem as leis, vocês sabem as limitações ali do ordenamento, etc. Mas a pessoa que está fazendo negócio não necessariamente sabe disso tudo. E ela está pensando de uma outra maneira, ela está pensando de uma maneira financeira, ela quer lucro, ela quer produtividade no business dela. Então, assim, é muito importante você saber falar a língua dela, sabe? E eu acho que, assim, ter feito matérias quantitativas durante o meu JD fez muita diferença para entender, peraí, deixa eu entender como que acontece o business valuation, o que é EBITDA. E entender esses termos, que às vezes são meio, né, eles são meio misteriosos para a gente que é advogado, né, tipo assim, o que é net current assets? E assim, a gente não pode, tem áreas da nossa profissão que a gente realmente precisa entender isso. Não só é um plus, como a gente precisa. E tem outras áreas que é um excelente plus, né? A gente saber falar a língua do cliente, a gente saber entender por que o cara está pensando, né, em eficiência econômica, e aí você situar nos contextos das outras pessoas. Então, assim,
É uma coisa que eu tentei fazer na UFMG e depois expandi fazendo isso fora, que é realmente me situar melhor aonde eu estou profissionalmente. Então, assim, se eu estou mexendo com companhias abertas, putz, são companhias muito grandes, que têm, enfim, revenues muito altos, né, profits muito altos. Então, peraí, eu preciso entender o que né, e, assim, os documentos que eu mexo, por exemplo, em mercado de capitais, quando você vai arquivar, enfim, uma oferta de ações, uma oferta de dívida, você faz o arquivamento de um prospecto, junto com o órgão regulador, seja aqui no Brasil a CVM, seja lá fora a SEC. E aí, quando você faz esse documento, ele tem várias seções que são puramente financeiras. Você analisa os resultados da empresa no determinado trimestre contra o trimestre do ano anterior, você analisa as DFs anuais contra as DFs anteriores, e assim, tudo isso, você precisa saber falar a língua do cara, porque não adianta resolver escrever uma seção sobre a análise dos resultados operacionais de uma companhia, financeiros e operacionais, sem entender o que são resultados operacionais, o que são essas métricas que estão sendo medidas. Então, à medida que você se especializa, você vai percebendo também quais são as áreas que você precisa entender, né? Então, no direito tributário, às vezes é preciso saber falar sobre outras áreas do direito também, às vezes é preciso saber falar sobre o business da empresa, né? Tipo assim, você tem que entender ali como que a empresa está funcionando, como que é a lógica da tributação interna dela, para poder ver ali o que se aplica, o que deixa de se aplicar, até para a gente ter essa inteligência de saber aconselhar, né? Eu acho que é isso. A grande função do advogado, do profissional jurídico, é aconselhar. E a gente não aconselha se a gente não entende. Para entender, a gente às vezes precisa sair da nossa zona de conforto, que é falar de código, que é falar de lei. Nisso vocês vão, eu tenho certeza que vocês são experts, porque a UFMG está treinando vocês super bem. Mas às vezes o cara não necessariamente sabe falar a nossa língua, então a gente precisa ir lá e falar a língua dele para ajudá-lo, né? Aí intercalando aqui um pouquinho, aqui tem um pouquinho sobre a estrutura do JD, se vocês tiverem interesse em saber como funciona, e aí eu vou entrar e falar um pouquinho sobre o LLM também, para quem tiver interesse, porque eu acho que o LLM acaba sendo mais comum. O JD é o seguinte, no primeiro ano você faz as matérias básicas do direito, então é como se fosse assim, a questão da UFMG é que a gente tem matérias obrigatórias até o final, mas pensa num ciclo básico de direito aí, que é tipo penal, civil, constitucional, enfim. Essas matérias a gente tem em 2 semestres no JD. Então, contracts, torts, que é basicamente responsabilidade civil, civil procedure, property, que é, enfim, direitos reais, common law, leg reg, que é uma mistura de administrativo com constitucional, mais ou menos, e criminal. E aí, olha como as coisas funcionam de maneira diferente. No Brasil, a gente geralmente estagia durante a faculdade, né? Então, você vai para o seu curso de manhã ou à noite, e na parte da tarde, ali na parte da manhã, conforme for o caso, você vai para o seu estágio. No direito americano, a ideia é que você não trabalhe durante o ano letivo. Então, isso também permite que a gente leia muito mais páginas de livro, etc. Né? Assim, não vou mentir, não tinha como eu ler 200 páginas para a matéria no dia seguinte se eu fizesse estágio, assim. Então, a coisa é estruturada de uma maneira diferente. E aí, quando você chega no final do seu primeiro ano, tem uma feira de profissões gigante, que todos os grandes escritórios de Big Law, etc., vão para a sua universidade e fazem o recrutamento para estágio no ano seguinte. Então, você acaba o primeiro ano, as aulas começam no fall, né, em agosto, e terminam em maio, no spring. Então, em maio mesmo, você já faz a entrevista e já é selecionado para o estágio que você vai fazer no verão do ano seguinte. E aí você já fica lá contratado no seu segundo ano todo, mas assim, sem começar o estágio. E aí você estagia de maio até agosto. Então, você só estagia no seu período de férias e aí você volta depois no ano seguinte. Então, fez o primeiro ano, foi contratado, estagiou, e aí no segundo ano, você já entra só em optativo. Então, o segundo e o terceiro ano são anos que você meio que escolhe. Assim, você ainda tem uma outra matéria obrigatória para bater o número de créditos, mas você não te dizem qual matéria você tem que fazer para bater esses créditos. Você realmente já pode escolher o seu caminho. E aí, assim, é muito interessante porque você realmente vai construindo aquilo que você quer. Então, eu tomei um caminho diferente dos meus amigos que foram para o tributário, por exemplo, né?
eles foram fazer matérias específicas de tax, etc. Aí tem taxation de vários níveis ali que você poderia fazer. E eu fui fazer, por exemplo, Securities Regulation, que é uma outra matéria para quem quer ir para Cap Markets. Então, você mesmo, ao longo ali do Law School, vai definindo qual caminho você quer tomar. E não te impede também de pegar matérias nada a ver. Então, eu fiz, por exemplo, tem aquele professor famoso, que é o Michael Sandel, que fala do trolley problem lá, ele faz aquele curso famoso que chama Justice, que começa contando do programa do problema do trenzinho, que ou você deixa 5 pessoas morrerem, ou você vira o trenzinho para poder matar uma. E aí o cara falava de Kant, falava de utilitarismo, e aí eu peguei essa matéria também. Falei, cara, quero fazer isso, eu acho esse professor legal. Então, assim, é muito legal que você tenha essa liberdade de escolher mesmo. Aí você tem o estágio, acabando o segundo ano, eu falei aqui das clínicas de pro bono também. É bem interessante porque, engraçado, na UFMG eu não prestava muita atenção em clínica, foi uma falha minha, assim. E a UFMG super tem. Lá era muito, assim, institucionalizado que você precisava fazer uma clínica, sabe? E aí tem clínica de tudo também. Eu fiz uma clínica de Cyber Law. E aí na clínica de Cyber Law, eu peguei um caso de uma mulher que aprendeu a falar a língua elfa do Senhor dos Anéis, e aí ela vendia cursos em elfo, e aí o State do Tolkien processou ela que ela estava usando a língua do Senhor dos Anéis, e aí ela vendia esse curso na internet, e aí tinha isso, e aí um outro caso que eu peguei foi de um artista que usava AI para fazer quadros, e aí ele queria direitos autorais sobre os quadros. Foi quando começou essa coisa toda de AI, e aí a gente estava discutindo se AI tinha ou não direitos autorais sobre os quadros. Então, cara, eu pegava coisas muito diferentes, assim, sabe? Então foi realmente uma exposição muito legal a temas que eu nunca mais tive exposição, mas que fizeram mega diferença na minha jornada, até na minha formação. E outro dia eu pesquisei essa menina do Senhor dos Anéis, ela estava vendendo os cursos lá em Elfo. Ela tirou algumas coisas do site, mas parece que deixaram de ficar umas outras. Então, assim, é legal, foi muito interessante, sabe? Então, assim, acho que foi uma coisa que eu não prestei muita atenção na UFMG, e eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu teria prestado mais, sabe? Porque eu acho que realmente tem muita coisa interessante que vocês fazem. Eu lembro que tem a clínica de trabalho escravo, que era super bacana, assim, tem trabalhos muito legais, e eu acho que realmente é um envolvimento super bacana. No terceiro ano, você continua suas matérias enfim, né, essas matérias optativas, etc. Aí é um ano que as pessoas têm mais tempo de focar em grupo de estudos, né, porque quando você sai do estágio do segundo ano, o escritório para onde você trabalhou já te oferece uma oferta como associado no ano seguinte. Então, você já sai meio que com a oferta de trabalho encaminhada. E o terceiro ano é um ano mais chill, né? Que as pessoas vão focar em grupo de estudo, associação interdisciplinar, enfim, grupos de afinidade, tem tudo isso. E aí você acaba a faculdade ali, você acaba o JD e vai estudar para o bar. E o bar, existe o UBE, né? Que é o Uniform Bar Exam, mas não são todos os estados que adotam. Então, dependendo do seu estado, você faz ali o exame do bar aplicável e a prova específica do estado, porque também tem as provas do estado a estado. O LLM, ele é meio que a mesma experiência, só que condensado em um ano. Então, assim, se você quer tirar o bar depois do seu LLM, você tem que fazer algumas matérias do currículo obrigatório, então as pessoas escolhem geralmente 3 aí, matérias para poder fazer do currículo obrigatório do JD, do primeiro ano, e aí você condensa essas matérias com as matérias optativas que você quer fazer. Eu acho que, assim, a grande sensação que eu tenho é que quanto mais preparado você chegar de entender o que você quer fazer no LLM, de entender o que existe, melhor, sabe? Então, assim, se tem alguém que tem vontade de fazer, tenha em mente que o ano letivo americano é muito curto. Ele começa em agosto para setembro, né? Assim, agosto orientação e setembro aulas, e termina em maio. Então, assim, na prática são 9 meses e olhe lá, porque tem uma pausa em janeiro. E as provas são no começo de maio, então as aulas às vezes acabam em abril. É muito curto, é muito menos de um ano, na verdade. E é muita coisa. As universidades americanas têm muita opção de pesquisa, de grupo de estudo, de associação que você pode entrar, de matérias que você pode fazer na Business School, que você pode fazer na Engineering School, que você pode fazer em qualquer outro lugar onde você quiser. E assim, você vai vendo aquele mundo e parece que assim, você demora até um tempo para, né, assim, existe um tempo de settling, de entender, peraí, onde eu tô e tal. Então, assim, acho que se eu pudesse dar uma dica para quem tem vontade de fazer LLM ou tá indo fazer LLM no futuro, tenta conversar com pessoas que já fizeram para entender o que é legal, o que deixa de ser legal.
entra no site, fica no site lá pesquisando, nossa, que legal, tem essa associação aqui, eu quero join, eu quero entrar nesse grupo aqui, porque aí você já chega com uma noção maior, assim, sabe? Eu acho que é bem overwhelming a proporção da coisa, até porque a gente, na Vetusta, a gente acaba ficando muito ali no nosso prédio da João Pinheiro, a gente não necessariamente tem muita vivência do que é o FMG como um todo, né? Não é todo mundo que sai, vai lá no campus e se envolve, tem muita gente que faz isso, eu acho muito legal, e eu acho que era uma coisa que eu não fazia também, eu ficava muito presinha ali naquele mundo de Vetusta. Então, quando eu me deparei com uma universidade que eu tinha N outras coisas que eu poderia fazer, tipo assim, se eu quisesse fazer pesquisa na psicologia, eu poderia, se eu quisesse assistir uma aula na escola de design, podia, e aí eu fiquei meio, caramba, que legal, tem muita coisa, é meio que uma Disney do conhecimento, assim. Então, assim, eu percebi que foi uma coisa que eu não aproveitei muito também na UFMG, sabe? A disponibilidade de ir em outras áreas do conhecimento que tem na nossa universidade e que às vezes a gente fica, né, porque a gente está ali no centro, é mais cômodo estar no centro do que estar na Pampulha, dependendo de onde você mora. Ah, deixa pra lá, eu vou na Pampulha semestre que vem. Aproveitem enquanto vocês podem. Acho que é uma coisa que eu diria também, sabe? Aí aqui eu falo um pouco sobre. Opa, peraí, eu pulei. Eu falei um pouco sobre networking aqui, que eu acho que é uma questão que não ensinam muito pra gente, é uma coisa que a gente tem que aprender mesmo e a gente tem que fazer na marra. Eu era muito ruim disso, eu não acho que eu tô boa disso ainda, é uma coisa que eu trabalho diariamente comigo mesma, de entender a importância disso aqui. Eu acho que a gente é muito ensinado na UFMG a ser bons advogados no nível técnico, né? A escrever bem, a interpretar as coisas bem, a analisar problemas jurídicos bem. Isso a gente faz otimamente. A gente não é ensinado a falar em público, a gente não é ensinado a fazer networking, a gente não é ensinado a nada disso. A gente vai meio que se debatendo aí, tropeçando ali onde a gente precisa tropeçar para poder conseguir fazer isso. Mas eu acho que assim, isso faz muita diferença. E assim, mais diferença, eu diria, do que a sua inteligência técnica, né? E assim, isso era uma coisa que eu tive muita dificuldade de aceitar, porque eu falava, mas eu sou boa tecnicamente, vai dar tudo certo e tal. Assim, você ser bom tecnicamente, obviamente, faz muita diferença. Mas, assim, não te leva ao próximo nível. O que vai te levar ao próximo nível, o que vai te levar a realmente fazer muita diferença na sua carreira, são as pessoas que você vai conhecer, a maneira como você vai estabelecer contato com essas pessoas. E, assim, networking é uma lição constante. Tipo, não é conhecer uma pessoa no evento, falar prazer, etc, e depois adicionar no LinkedIn e nunca mais falar. Isso não necessariamente vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é você manter contato, é você lembrar da pessoa, você falar, putz, que legal, vamos conversar, vamos tomar um café. É você saber a história daquela pessoa. E é você não largar aquela pessoa também e depois nunca mais falar, sabe? Assim, eu acho que existe... o americano, ele é muito bom disso, ele é ensinado disso, a fazer isso. E eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente não gosta muito disso, que é meio utilitário, né? É uma coisa meio assim, eu tô trocando cartão aqui com você para fins puramente profissionais. E a gente, especialmente a gente que é mineiro, não sei, eu tenho a impressão que a gente é meio, né, não quero parecer que eu estou usando aquela pessoa ali para contatos, e aquela pessoa não quer fazer parecer que ela está me usando. Mas, assim, é aceitar que isso é um tipo de relação necessária e importante para a sua carreira e fazer isso bem feito, do seu jeito, da maneira como você se relaciona socialmente com as pessoas, incorpora ali o seu jeito de ser, a sua maneira de tratar as pessoas, os assuntos que você gosta de falar, em contatos que vão ser profissionais, assim. Então, e assim, gente, networking, ele vai em muitas áreas, sabe? Não é só também a pessoa que você troca o cartão no evento. O professor com quem você está estudando na UFMG, ele também é um contato. Ele também é uma pessoa com quem você vai fazer networking, assim. A pessoa com quem você escolhe escrever monografia também é um professor que vai fazer diferença na sua vida, sabe? Então, assim, lembrem que a maneira como você se porta na sala de aula, a maneira como você interage com os seus professores, com os seus colegas da UFMG, isso também vai fazer toda a diferença, né? O seu colega de sala também é um futuro contato, né? Acho que a gente não necessariamente tem essa cabeça, assim, de, putz, assim, a gente precisa dessas pessoas em ocasiões que a gente nem imagina, e essas pessoas às vezes entram em contato com a gente também em ocasiões que a gente nem imagina, né? Então, assim, eu acho que tudo isso às vezes não é tão claro pra gente quando, por exemplo, não era uma coisa que era clara pra mim, assim, de tipo, por exemplo, eu mantenho muito contato com o Christian, que foi o meu orientador, assim. Quando que eu ia imaginar que eu estava ali fazendo direito das obrigações com o Christian
que ele ia ter sido meu orientador, que eu ia ter trabalhado junto com ele, que eu ia falar com ele até hoje, assim. Então, são pessoas que se tornam importantes na sua vida, que se tornam mentores na sua vida, sabe? Então, assim, professores são excelentes mentores, eles já passaram por várias coisas que vocês passaram. Advogados mais sêniores dos escritórios onde vocês estagiam são ótimos mentores, mantenham boas relações, assim, can't stress that enough, assim, é muito importante. E, assim, ajam na medida do possível, sem ser, né, assim, ninguém aqui quer ser psicopata, frio, calculista, não é isso, mas, assim, sejam intencionais na maneira em que vocês constroem novas relações. Isso faz muita diferença. E aí eu acho que continuando um pouco dentro desse tema, né, soft skills, eu acho que a gente é treinado muito bem dogmaticamente, mas não necessariamente muito bem em outros tipos de habilidades, sabe? Então, eu acho que, assim, clareza linguística é muito importante. E, gente, nos Estados Unidos é muito feio ficar escrevendo juridiquês, assim. Tipo, eles tinham a gente mesmo. Assim, se você escreve um negócio, assim, que é inteligível para uma pessoa que não é advogado, isso tá errado, assim. Eu acho que isso me mudou a maneira, inclusive, como eu escrevo em português. Porque hoje eu tento evitar sentenças muito longas, orações subjetivas, objetivas, diretas. Tipo, gente, frases, sabe, frases curtas e compreensíveis, assim, bem escritas. Tipo, vocês não precisam ficar, sabe, laureando muito tudo que vocês estão escrevendo para ficar lindo, etc. Eu acho que a ideia é uma coisa bem escrita, é uma coisa compreensível, é uma coisa que não tem, uma frase que não tem 27 linhas, sabe? Às vezes, e assim, a gente tem às vezes um pouco essa uma certa prepotência intelectual de falar, não, mas eu consigo escrever uma oração, uma sentença com 87 orações diferentes. Sim, mas ninguém vai entender. E se ninguém vai entender, não está bem escrito, assim, a verdade é essa. Pode estar tudo gramaticalmente perfeito, mas não está bem escrito. Então, assim, tem esse conceito, né, de plain English, que é isso, cara, o que você está escrevendo tem que ser compreensível para uma pessoa que não é advogado, assim. Lógico que na prática as coisas não são, mas, assim, a gente precisa se esforçar para que seja, assim, nem tudo né? Negociações, acho que soft skill de negociação é muito importante. E negociação não é pressionar o outro necessariamente, é saber pressionar, mas é saber muito mais ouvir. Os melhores negociadores são aqueles que conseguem escutar o que a outra parte está dizendo, são as pessoas que conseguem dizer, olha, tá bom, I see where you're coming from, agora deixa eu falar aqui o meu lado e pensar em como que a gente vai chegar numa solução conjunta. Então, assim, a habilidade de ouvir ela é muito mais importante do que a habilidade de ficar falando e pressionando. Assim. Então, eu acho que negociação está até mais nesse sentido. E eu acho que eu já toquei um pouco nesse ponto, que é o raciocínio econômico, que é uma habilidade que a gente precisa ter, assim, de sair só do nosso legalismo, do nosso juridiquês, dos nossos ordenamentos jurídicos e entender que as leis existem por uma razão. E eu acho que o americano ele é muito mais claro no sentido de entender que a lei ela não é um fim em si. A lei existe para que o sistema funcione. E assim, como os Estados Unidos são ultra, mega capitalistas, etc., as leis existem para que o sistema capitalista rode, né? Então, o contrato existe para isso, e aí, obviamente, existem várias críticas nesse sentido, né? Deixa muita coisa para trás, etc., acho que é uma crítica de ordenamento, mas, assim, como partes desse sistema, na medida que vocês forem, né, o raciocínio jurídico, ele existe dentro de um contexto econômico. Então, eu acho que é muito importante entender aí aonde a gente se situa. Aqui, muito rápido, eu coloquei um caso prático que eu estava falando que é uma coisa que eu faço muito, né? Que são ofertas de bonds fora. Então, às vezes, existem empresas que oferecem, então, títulos de dívida para investidores específicos fora do Brasil. Tem duas exceções aí que a gente usa muito, que é a Rule 144A e a Reg S, que são regras de securities aí. Dentro dessas regras, a empresa brasileira, por exemplo, ela consegue acessar certos investidores institucionais fora. Então, ela oferece o bond fora do Brasil, mas ela é uma empresa brasileira, por exemplo. Então, eu faço muito isso. E quando acontece isso, você tem um cliente brasileiro, que é uma empresa que está aqui, mas que precisa acessar um mercado fora, que precisa de todos esses documentos que a gente faz para empresas de fora. Quando acontece esse tipo de operação, você precisa, por exemplo, você tem a empresa que tá vendendo esses títulos, você tem os bancos que estão colocando esses títulos lá fora. Você geralmente tem um advogado brasileiro para cada parte e você tem um advogado americano para cada parte. Então, são 4 escritórios envolvidos em uma operação. Geralmente, então, sei lá, 2 brasileiros, Pinheiro Neto e Matos Filho. Coloca 2 brasileiros aí e 2 gringos.
E aí você precisa coordenar com todas essas partes os documentos. E aí, vamos supor, quando eu escrevo um contrato, eu volto para as outras partes. Aí o outro escritório precisa coordenar para que o escritório brasileiro comente nesse contrato, veja se tudo está certo do ponto de vista de lei brasileira. Porque eu não estou autorizada a praticar lei brasileira. O gringo está autorizado a praticar lei gringa e o brasileiro, lei brasileira. Então você precisa que esse contrato esteja correto nas duas jurisdições que ele está envolvendo. E às vezes são mais jurisdições. Às vezes, por exemplo, você tem uma empresa em Luxemburgo, uma empresa em Singapura. Aí você precisa que entre também um escritório de Luxemburgo, de Singapura, para poder analisar e falar, não, tá certo aqui do meu lado, ou não, precisa mudar isso aqui. Então, assim, são projetos que exigem uma coordenação né, acho, de vários fatores, assim. Você precisa, por exemplo, traduzir DF. As DFs, por exemplo, de uma companhia brasileira, são emitidas em português. Você precisa que os auditores vão lá e traduzam o report de auditoria, que eles traduzam as demonstrações financeiras, coloquem o sistema financeiro né, na maneira, nos accounting standards dos Estados Unidos, etc. E aí você precisa gerir, às vezes, fusos horários, porque se eu estou mexendo com a Europa está 4 horas na minha frente, eu não posso esperar que eles me respondam se eu mandar um e-mail às 8 da noite, que eles me respondam às 9, são 2 da manhã lá, entendeu? Então, assim, esses fatores todos, eles entram em consideração, tradução de coisas, enfim, movimentação entre as partes. Aí você às vezes precisa, às vezes eu recebo uma mensagem de um counsel, sei lá, de um escritório lá, teve uma vez que eu estava mexendo que tinha um counsel em Marshall Islands, que era questão de navegação. E aí o cara de Marshall Islands falou, não, por causa da lei de Marshall Islands, a gente tem que colocar essa cláusula aqui nesse contrato. Putz, tá bom, então peraí, deixa eu engage aqui um counsel de Marshall Islands para ver se do meu lado concorda que tem que incluir, se tem que ser assim mesmo, porque senão o contrato não vai ficar certo nessa jurisdição. Então, assim, são várias, acho que são várias coordenações que precisam ser feitas, é muito interessante, porque você realmente vai vendo perspectivas de vários lados, assim, e aí são várias coisas, né? Eu coloquei, por exemplo, o due diligence tem que ser alinhado, porque quem vai revisar o documento brasileiro é o advogado brasileiro, quem vai revisar o documento americano é o advogado americano, e por aí vai. Cronograma, as versões de contratos, geralmente esses projetos, eles têm uma coisa chamada steering calls, que são reuniões aí que a gente faz semanalmente ou a cada X dias para poder ver como está o andamento de tudo. E assim, nosso papel aqui, por exemplo, é fazer com que isso saia. Então, assim, putz, se o advogado Beltrano não me mandou o comentário que ele precisava mandar, não vai adiantar para mim dizer para o cliente, mas é porque o Beltrano não mandou. Não, por que você não coordenou e fez que o Beltrano mandasse, sabe? Então, assim, existe uma expectativa de que a gente coordene essas coisas e a gente faça sair. Então, realmente, é um trabalho que exige aí várias partes, mas é super interessante. E eu acho que, assim, eu não tinha ideia que isso existia, gente. Tipo assim, eu não tinha, assim, realmente, assim, isso aqui que eu tô falando com vocês, quando eu tive, sei lá, tava no 5º período, putz, no idea, assim, sabe? Nem sabia que era Marshall Islands e por aí vai, sabe? Então, assim, eu acho que é um caminho interessante. Quando você trabalha em operações cross-border, né, eu dei um exemplo aqui de cap markets, mas de maneira geral, as operações cross-border, elas exigem isso. E é muito interessante ver o processo se movimentando, a operação saindo, a coisa se desenrolando, e você sendo uma parte super ativa nisso, sabe? Aqui são alguns caminhos acadêmicos e opções que eu coloquei, sabe? Enfim, intercâmbio de graduação, quem tiver na graduação e quiser pesquisar, e quiser falar depois até comigo sobre o VUS, é uma opção legal. Acho que é mais limitado em termos de funding, então, assim, tem que pensar um pouco mais sobre bolsa, sobre como que você vai financiar isso, dependendo do caso, né? Falei um pouquinho de LLM e de JD, e existem também, obviamente, mestrados, doutorados fora, e eu acho que vocês, inclusive, tiveram exposição a isso em outras palestras do ciclo de carreiras, né, que eu vi. Então, assim, existem várias opções, não só nos Estados Unidos, quanto na Europa também, na Ásia, enfim, coisas super interessantes que estão acontecendo aí. E eu coloquei também algumas opções de bolsas, porque eu acho que isso é uma preocupação para a grande maioria das pessoas, né? Tipo assim, como tá bom, muito legal tudo isso que você tá falando, mas, tipo, como que eu vou pagar, né? Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu tive uma bolsa da Fundação Estudar, eu fiz essa vaquinha, foram várias coisas aí para fazer a coisa funcionar. Então, assim, o Instituto Ling também dá bolsas específicas para ela, né? A Fundação Estudar também dá. Enfim, tem algumas bolsas da OEA, tem essa bolsa Chevening, que é a famosa, né? Uma bolsa super famosa no Reino Unido. Assim, acho que a Europa tem opções melhores de bolsa, via de regra. Os Estados Unidos são mais limitados, mas, assim, tem também. E existem loans também, tem gente que financia, enfim, eu acho que
Não adianta também falar, nossa, tudo muito lindo e não mencionar que realmente existe, né? Existe uma questão que esses programas geralmente são caros, assim. Algumas universidades são mais generosas que outras em relação a bolsas, então eu acho que é uma coisa importante de olhar também. Tem muita gente também que, por exemplo, passa numa universidade X, mas sem bolsa, e numa universidade um pouco pior, mas com bolsa. Isso rola também, então assim, né, acho que existem, não se limitem pelo fato de, eu não vou ter condição de arcar com isso. As pessoas dão os jeitos delas, assim, sabe? Tem gente que faz contrato com os escritórios onde trabalha, se comprometem a voltar para os escritórios de origem por um tempo para poder arcar com os custos desses cursos, desses programas. Então, assim, sejam criativos aí, eu acho, né? Nessas questões de financiamento. E aí aqui eu coloquei, para finalizar, os elementinhos para um currículo forte, assim. Eu acho que vocês já estão um passo à frente de estar participando da liga, assim, eu acho que já é, né, uma coisa super legal. Você tem um grupo de estudos, você tem um grupo de interesses ali que demonstra, né, que você está interessado numa área, que você está correndo atrás. Acho que é muito interessante os mood courts, especialmente os internacionais que eles conhecem. Então, a UFMG, por exemplo, participa da JESSOP. Cara, é super legal a JESSOP. A arbitragem também é super bacana. Eu acho que, assim, existem esses moods internacionais que dão um super trabalho, né? Mas, assim, são super legais. Demonstram, né, que vocês conseguem falar inglês, etc. Conseguem peticionar em inglês e argumentar oralmente em inglês. Pesquisa acadêmica, artigos, apresentação em congresso, isso tudo faz muita diferença. E eu acho que todas essas atividades extracurriculares, né? Então, liderança, voluntariado, estágio, grupos de estudo, eu acho que isso tudo mostra que a sua cabeça não é uma cabeça que está limitada a uma coisa específica, né? E muito mais, que você está se destacando ali entre os seus colegas. Então, eu acho que são pontos importantes para considerar. Eu acho que todo mundo já leva isso em consideração, mas não custa dar uma reforçada, né? Eu acho que é isso, pessoal. Acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha, enfim, que eu tenha dado alguma noção básica aí da carreira